pessoal, muito prazer, aqui professor Dene Alexandre, professor de língua inglesa. Na aula de hoje, a gente vai falar de algumas técnicas e estratégias de interpretação de texto. Eu não sei se é a sua primeira vez, ou se você já prestou outros exames do Enem em edições anteriores, porém, se você está estudando pela primeira vez, é bom que você saiba como são as questões de interpretação de texto da prova do Enem. Se você já vem estudando e já prestou outras edições, você provavelmente já sabe mais ou menos o modelo das questões. Pois bem, o que você precisa saber antes sobre a prova de língua inglesa do Enem? A prova de língua inglesa do Enem, ela busca testar a capacidade de ler e interpretar em língua estrangeira. Ou seja, serão 5 questões, 5 textos diferentes, de fontes diferentes. Muita gente não dá tanta importância às 5 questões, porém ela pode te colocar muito à frente se você gabaritar. E hoje nosso objetivo é esse, é que você estude, que você se prepare, que você consiga fazer as 5 questões e gabaritar as 5 questões de língua inglesa da prova do Enem. Bom, os textos são em inglês. Você provavelmente, se você já baixou provas anteriores, você viu que os textos estão em inglês, porém os enunciados e as alternativas estão em português, o que facilita bastante a vida do candidato. 2. A prova do Enem também busca avaliar o conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ou seja, ela sempre traz algum assunto atual. E, com certeza, assuntos de cunho social, político, econômico e cultural estarão lá. 3. Saber sobre a capacidade de raciocinar em outra língua. Muitos candidatos que estão se preparando para a prova do Enem, eles acham que tem que ler e traduzir o texto na íntegra. Na verdade, você não tem que fazer isso, na verdade, não dá tempo de fazer isso, na verdade, você não pode fazer isso. Você vai ler o texto e você vai extrair daquele texto uma ideia central e vai procurar a resposta correta. Pois bem, falo para você que quanto mais você lê, mais facilidade de interpretar você vai ter. Porém, a aula de hoje é para aluno de nível básico, intermediário e avançado. Não se preocupe se você está no nível básico de inglês, você consegue fazer a prova do Enem. Se você também estiver no nível intermediário ou avançado, você com certeza consegue fazer a prova do Enem. A gente vai ver então algumas técnicas e estratégias que facilitarão sua vida e facilitarão a resolução da prova de língua inglesa. O que cai na prova de inglês do Enem? Pois bem, como eu falei, são 5 questões com 5 textos diferentes. E cai interpretação de texto. Com certeza você vai ter que buscar informações em um texto. Textos dos mais diversos, né? São extraídos de fontes diversas, são gêneros textuais diversificados e sempre cai textos informativos retirados de livros, revistas, sites, blogs e jornais. Então esteja sempre atualizado. Entre em sites de confiança, sites que você já viu, usados como fonte na prova do Enem, e esteja sempre lendo, que você vai estar por dentro dos assuntos mais atuais. Também são extraídas letras de músicas na íntegra ou partes dela, né? Então também bastante música já caiu. Poemas, charges, cartoons, gráficos, infográficos, o que é isso? São imagens que trazem linguagem visual, linguagem verbal, que também trazem números, ou seja, você precisa estar atento, se for uma charge, você precisa estar atento às imagens que aquilo traz. Sempre os personagens eles estão expressando alguma coisa, e isso é muito importante na prova do Enem. Anúncios publicitários também já foram usados em edições anteriores, é bom que vocês também baixem provas anteriores e estudem pelas que já foram aplicadas, para que você possa se familiarizar com aquele modelo de prova. Temas da atualidade, como eu falei anteriormente, interesse social, político, econômico e cultural sempre aparecem. Então estejam preparados. Temas como esses vão aparecer. Eles não vão usar uma música sem falar, por exemplo, da questão racial. Eles não vão usar um anúncio publicitário sem que tenha algo por trás disso. Nada é usado aleatório na prova do Enem. Então, esteja sempre atento e vocês com certeza conseguirão responder as questões de língua inglesa do Enem. Mas vamos lá. Falando de 5 textos, 5 questões que trazem textos diferentes, a gente precisa aprender a ganhar tempo. Você não pode pensar em ler aquele texto, em perder tempo lendo aquele texto. Para isso,
Hoje eu vou te ensinar algumas técnicas e algumas estratégias que você poderá ler de forma mais rápida. E aquele candidato que não foi preparado, ele vai perder tempo, ele vai ler 1, 2, 3, 5 vezes. E aí, ele, com certeza, o concorrente dele já passou para a próxima questão. Mas eu tenho certeza que você, muito bem preparado, terá condições de ler e extrair a resposta correta na segunda vez, talvez, na primeira ou na segunda vez que você ler o texto. Vamos lá. Aprendendo a ganhar tempo ao realizar o exame. Número 1. Leia o título do texto, quando houver. Nem todos os textos da prova do Enem trazem um título, pois se tiver, leia o título, por ali você já sabe do que se trata mais ou menos. Observe as imagens. Também, quando houver, dê uma olhadinha nas imagens. Geralmente a imagem te traz alguma informação bem relevante. Em seguida, leia o enunciado e as alternativas. Vai lá embaixo, o enunciado e as alternativas estão em língua portuguesa. Assim você já vai saber o que o examinador quer do candidato. E só por último, leia o texto. Isso mesmo, deixa para ler o texto por último, quando você já for ao enunciado e souber de fato o que o examinador quer de você naquela questão. 2. Conhecimento prévio é de suma importância. O que é isso? É aquele conhecimento de mundo, é aquilo que você já traz, é a bagagem cultural sua. É aquilo que você já assistiu num canal de televisão, é aquilo que você já leu numa revista, num jornal. Então, quanto maior o seu conhecimento, com certeza você vai ter mais facilidade para interpretar o texto. Com certeza, se você é uma pessoa bem atual, que lê assuntos atuais, você vai ter condições de interpretar o texto mais facilmente. Outra coisa, você que gosta de música, você que gosta de ler e é bastante curioso, aproveitem isso, não apenas ouçam as músicas, porém ouçam as músicas acompanhando a letra e sejam curiosos em conhecer vocábulos novos. Apareceu aquela palavrinha em língua inglesa que você não sabe o que é, corra atrás. Abra uma aba no computador com o dicionário online, veja o que é. Se não tiver condições naquele momento, use um dicionário mesmo, de papel, procure. Assim você vai ganhando novos vocábulos e assim com certeza você vai ter condições de ler mais facilmente um texto. 3. Resolva provas anteriores. Como eu te falei, no site do INEP, o INEP disponibiliza provas anteriores do Enem desde o ano de 2009. Elas estão disponíveis para baixar gratuitamente e acompanhada do gabarito. Não deixem de realizar provas anteriores. Se você está fazendo o Enem pela primeira vez, você precisa chegar lá sabendo como é cobrado a língua inglesa na prova do Enem. Se você já faz a prova e não é pela primeira vez, se você já fez edições anteriores, não tem problema, baixe, porque assim você pode ler textos diferentes, você pode saber de onde que esses textos foram retirados, dá uma olhadinha lá embaixo na fonte e olha aqueles sites que eles trazem. Visita aqueles sites, são sites confiáveis e que você pode ler bastante sobre os assuntos atuais. A prática leva à perfeição e eu tenho certeza que se você baixar provas anteriores, você vai estar acostumado àquele modelo de prova, aquele padrão que o Enem já vem usando. Vamos lá, continuando, a gente vai então falar de algumas dicas para que você possa interpretar um texto. Eu falei de técnica e estratégia e agora, de fato, a gente vai falar disso, certo? Eu vou falar aqui de 7 técnicas, 7 estratégias que farão a diferença do candidato bem preparado no dia da prova do Enem. Preste atenção para que você possa seguir esse passo a passo e que você possa realizar a prova bem mais fácil do que o aluno que foi realizar sem preparo. Bom, a primeira técnica se chama skimming. O que isso quer dizer? É uma leitura rápida, superficial do texto. É aquilo que você vai passar os olhos no texto para saber somente sobre o que está falando. Qual é o assunto? Aqui você não vai se preocupar em traduzir palavras, aqui você não vai se preocupar em saber exatamente tudo aquilo que o texto traz. Tá bom? Você vai passar os olhos no texto, você vai fazer uma leitura superficial para que depois você possa fazer uma mais atenciosa, que é o tópico número 2, que se chama scanning, que vem da palavra escanear. Aqui você vai de fato escanear o texto, você vai fazer uma leitura mais aprofundada, mais detalhada, a fim de buscar informações precisas. O ponto número 3, você também tem condições de inferir significados por meio do contexto. O que é isso? Aquelas palavras que você não conhece, aquelas palavras que você não sabe a tradução. Professor, eu li, mas eu não entendi. Naquele contexto,
pode ser que você consiga inferir um significado para ela. Então, se você leu algo que apareceu no texto, não sabe a tradução, porém, naquele contexto, você imagina, pode ser isso, eu acredito que seja isso. E, de fato, muitas vezes isso ajuda o candidato. Tópico número 4. Como mencionado no slide anterior, conhecimento prévio é primordial. Quanto mais conhecimento você tem, mais facilidade você terá em entender os textos. Então, comece a partir de hoje, dedique-se à leitura, leia bastante coisa em inglês, seja curioso, as palavras que você não conhece, procure conhecer. Se você gosta, como eu falei anteriormente, não interessa o gênero musical que você gosta, porém escute músicas em inglês e busque saber por que usou aquela palavra, por que usou aquela gramática, aquele tópico gramatical naquela situação. Procure saber a história que a música traz. Isso você já está fazendo uma interpretação. Então, você tem muita chance de melhorar o seu conhecimento e interpretação por meio das músicas. Número 5, tópico número 5, atenção com os cognatos. O que é isso? Cognatos são aquelas palavras que se parecem com com palavras da nossa língua portuguesa. Existem dois tipos de cognatos, os falsos cognatos e os cognatos verdadeiros. O que é isso? Os verdadeiros são aqueles que parecem e são. Por exemplo, computer, parece computador e é. Banana, parece banana e é. Chocolate, parece chocolate e é. Porém, tem aqueles falsos cognatos. Por exemplo, parents, parece parentes, mas não é. Parents são os meus pais. A figura do meu pai e a figura da minha mãe são os meus parents. E aí eu falo my parents, e na verdade eu não estou falando dos meus parentes, eu estou falando dos meus pais. Cuidado com isso. Os cognatos verdadeiros, eles te ajudam. Porém, os cognatos falsos podem te confundir. Como é que você vai saber disso? Leitura. Muita leitura, você vai sabendo, você vai sabendo e lendo cada vez mais e aprendendo cada vez mais. É uma questão de leitura, não tem milagre, não tem como eu te passar uma lista dos falsos cognatos, uma lista dos cognatos verdadeiros. Você vai aprendendo aos poucos. Mas não se preocupe, isso são coisas, e eu estou falando de coisas para te ajudar. Você não precisa saber todos os falsos cognatos e nem todos os verdadeiros. Porém, quanto mais você souber, melhor você vai interpretar um texto. Tópico 6. Entender o enunciado. Isso aqui é primordial. Você precisa saber o que o examinador está te perguntando. Vai lá embaixo, o enunciado está em língua portuguesa, leia. Assim você já vai no texto, sabendo buscar aquilo que ele quer de você. E por último, observe atentamente as imagens. Se o texto trouxer a imagem, ela não está lá em vão. Ela sempre traz uma informação importante para você. Então, dê uma olhadinha nas imagens e a gente vai ver agora na prática. Eu coloquei algumas questões que eu retirei de provas anteriores e você vai ver como essas dicas farão a diferença nos seus estudos. Aqui eu tenho a prova de 2016, do segundo dia de aplicação, o caderno amarelo, a questão 93. Tem um texto relativamente pequeno, tem a fonte de onde ele foi tirado, e tem o título. Aqui não traz imagem, porém, tem o título que é New Vaccine Could Fight Nicotine Addiction. E aqui algumas coisas daquelas 7 dicas que eu te dei você já pode usar. Primeiro você lê o título. Ok, você já vê aqui algumas palavras parecidas em português. Vaccine parece vacina, e é. Nicotine parece nicotina, e é. Addiction, a gente também tem essa palavra em português, que vem de adicção, de estar acostumado, de ser viciado em alguma coisa. E aí eu te falei que você não deveria ler o texto. Vai lá para baixo e já lê o enunciado. Olha aqui em português. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que, pronto, você já sabe o que o examinador quer de você. Ele quer que você procure naquele texto para que foi desenvolvida a vacina. O que o texto passar disso aí não nos interessa. A gente quer o objetivo que a vacina foi inventada. Para que foi? Certo? E aí eu já vou ler as alternativas. Mas, professor, eu nem li o texto. Eu sei, só que as alternativas estão em português. E é bom que você saiba quais as alternativas que ele trouxe. Letra A. Diminua o risco de o fumante se tornar dependente de nicotina. Letra B. Seja produzida a partir de moléculas de nicotina. Letra C.
substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. Alternativa D, ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. E alternativa letra E, controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar. Bom, até aqui nós lemos o título, até aqui nós lemos o enunciado e as alternativas. Você não lê o título, você não sabe nada ainda do que você não lê o texto, você não sabe nada do que o texto ainda traz. Porém, se você prestar atenção, nós temos algumas palavras cognatas. Como eu falei no título, vaccine, nós temos nicotine, nós temos addiction. Então, por aqui você já sabe que vai falar de vacina, de vício sobre a nicotina. Alguma coisa você já entendeu, eu tenho certeza. E aí você fará uma leitura. Leia uma leitura superficial, não se atente às palavras que você não conhece, e aí você vai ver que o enunciado deixa claro que os pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina. E a gente precisa buscar a finalidade desta vacina, certo? Fazendo uma leitura rápida, no primeiro parágrafo diz: cigarette smokers who are having trouble quitting because of nicotine's addictive power may someday be able to receive a novel antibody producing vaccine to help them kick the habit. Até aí ele só trouxe a introdução. Segundo parágrafo. The average cigarette contains about 4,000 different chemicals that, when burned and inhaled, cause the serious health problems associated with smoking. But it is the nicotine in cigarettes that, like other addictive substances, stimulates reward centers in the brain and hooks smokers to the pleasurable but dangerous routine. Que também a gente não sabe qual é a finalidade da vacina. A resposta está no terceiro parágrafo. Preste bem atenção que o que a gente leu no primeiro e segundo não nos importa. Não precisa você saber essas palavras. Não precisa você saber 100% disso aqui. Presta bem atenção no terceiro parágrafo, que é onde está a nossa resposta. Ronald Crystal, who chairs the Department of Genetic Medicine at the Weill Cornell Medical College in New York, where researchers are developing a nicotine vaccine, said the idea to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins to destroy the nicotine molecule before it reaches the brain. Presta atenção. Ele diz que esse pesquisador está desenvolvendo, ele está pesquisando e desenvolvendo uma vacina para produzir anticorpos para destruir as moléculas. Pronto, aqui nós temos a nossa resposta. Presta bem atenção, ele está desenvolvendo uma vacina que vai produzir anticorpos. Veja que eu tenho palavras que irão me ajudar. No último parágrafo, que foi esse que nós encontramos a resposta, palavras cognatas como idea, é ideia, stimulate, estimular, produce, produzir, antibodies, anticorpos. Aqui você tem sua resposta, presta bem atenção. Então, por meio de palavras cognatas, nós chegamos na alternativa. Vamos voltar às alternativas? Diminua o risco de o fumante se tornar dependente. Não. Não vai diminuir o risco. Não é para isso que a vacina foi desenvolvida. Seja produzida a partir de moléculas de nicotina. Não, o texto não fala que ela vai ser desenvolvida por meio de moléculas de nicotina. C. Substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. Elimina a C já de cara, ela não tem nada a ver. Ela está lá para te distrair. Letra D. Ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. Opa, pera. Anticorpos. Aqui eu tenho antibodies. Lembrando que body é corpo. Anticorpos. Para combater a nicotina. Me parece a D. Vamos na E. Controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar. E aí nós chegamos então na alternativa letra D. E aqui, usando as técnicas e as estratégias que foram passadas no slide anterior, facilitou bastante a sua vida. Vamos retomar rapidinho? Nós lemos o título, nós lemos o comando, nós lemos as alternativas. Passei uma leitura superficial, vi que aqui no primeiro parágrafo não fala nada da pesquisa, não fala o objetivo, não fala a finalidade da vacina, no segundo também não, e no terceiro nos trouxe a resposta baseado em palavras cognatas. Tá vendo que se vocês tiverem o hábito de leitura e leem bastante e procurar palavras cognatas, procurar alternativas no texto,
vocês vão ver. Um outro exemplo. Aqui nós temos a prova também de 2016, do segundo dia aplicado, o caderno amarelo, questão 92. Não tem o texto nenhum, tem uma imagem que foi retirada dessa fonte que ele menciona. Eu tenho o desenho de um cigarro. Do lado esquerdo do cigarro eu tenho aqui uma escala numérica. Do lado direito eu tenho uma pergunta. How long can you live? Só isso. Foi a única informação que o texto me trouxe. Um desenho de um cigarro, uma escala numérica e uma pergunta. Pois bem, aqui eu preciso ir na alternativa. Aqui eu preciso ir lá no enunciado e saber o que ele quer. Depois, em seguida, a gente vai nas alternativas. Anúncios publicitários, ou seja, ele já me diz que isso é um anúncio publicitário. Buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao. Ele quer saber o que esses números do lado esquerdo correspondem. Corresponde a quê? E aí, olha aqui que ele já traz. Letra A, comprimento do cigarro. Letra B, tempo de queima do cigarro. Letra C, idade de quem começa a fumar. Letra D, expectativa de vida de um fumante. E a alternativa letra E, quantidade de cigarros consumidos. Presta bem atenção na imagem. Eu tenho o desenho de um cigarro, eu tenho uma escala numérica e eu tenho a seguinte pergunta. How long can you live? Pois bem, eu coloquei aqui algumas coisas que irão nos ajudar. Ao lermos o anúncio, temos o uso da expressão busca chamar atenção. Aqui, quando eu leio o enunciado, ele diz o seguinte: anúncios publicitários buscam chamar a atenção. Ou seja, um anúncio publicitário ele quer impactar, ele chama a atenção de quem está assistindo, ou de quem está lendo, ou de quem está vendo. A gente já sabe que ele está causando um alerta na população ou de quem está lendo o anúncio. Se o candidato tiver o mínimo de conhecimento de mundo, ele saberá que o cigarro é um dos maiores responsáveis causadores de cânceres, levando pessoas à morte. Isso quase todos nós sabemos dessa informação. Então você já tem o desenho de um cigarro, você sabe que alguma coisa ruim vai ser abordada. 3, no tópico número 3. Inferindo os significados por meio de contexto, temos a expressão how long can you live? Temos aqui a expressão how long can you live? Se o candidato souber palavras como how long, que quer dizer por quanto tempo, e live, que é viver, você já matou a questão. Por quanto tempo você pode viver? Essa foi a pergunta. Então eu tiro dessa informação que a escala numérica vai ser o quê? O comprimento do cigarro, letra A, não. Letra B, o tempo de queima do cigarro, também não. Letra C, a idade de quem começa a fumar? Não. Ele não fala hora nenhuma ali de idade de ninguém. Letra D, expectativa de vida de um fumante. E letra E, quantidade de cigarros consumidos. Olha essa questão, letra D. Expectativa de vida de um fumante. Eu tenho aqui de 0, ou seja, bem aqui na base do cigarro. Eu tenho até 60, um pouquinho mais de 60, lá no final do cigarro. Aqui, então, eu tiro a informação de que isso é a expectativa de vida de um fumante. Aqui você marcaria a alternativa letra D e mataria mais uma questão da prova de língua inglesa. Está vendo que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil como se pensa, mas a gente precisa dar atenção ao que vai nos ajudar. Estratégias de leitura. Lembre-se dos 7 pontos que eu passei no slide, voltem o vídeo, assistam bastante e vocês, por favor, pratiquem. Só a prática vai te levar à perfeição. A gente tem um último exemplo. Eu tenho a questão 92 da prova de 2015, que foi aplicada no segundo dia, o caderno azul. Aqui a gente tem uma tirinha. Aqui a gente tem uma mistura de linguagem visual e linguagem verbal. Eu tenho 4 quadrinhos, certo? Retirado aqui desta fonte que ele mencionou. E aí eu não vou ler o texto, eu já vou ler para vocês. O enunciado diz: na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Olha o que ele quer. O porquê que a comunicação dos dois personagens uma hora falhou. Teve uma hora que ela falou algo que a outra não entendeu. Por que isso aconteceu? Pois bem, aqui nós temos 5 alternativas. As 2 amigas divergem de opinião sobre futebol. Não sei, porque eu ainda não li a tirinha. B, uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Letra C, uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Alternativa letra D,
Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. E a alternativa letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. E aí a gente vai ver então a tirinha. Ela diz o seguinte: Well, here it is, the season that I hate. Come on, Anne. The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. E aí você pensa, caramba, eu preciso entender esses quadrinhos. Bom, ela fala, bem, aqui está a estação que eu detesto. Quando ela fala estação, a amiga acha que é a estação do ano. E ela diz, ah, para com isso, Anne. As crianças estão na escola, o ar está mais fresco, as folhas caindo. Volta para a personagem que primeiro falou e ela diz, eu não estou falando do outono, idiota. Eu estou falando sobre o futebol. Então aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem um problema com o significado da palavra season. Season significa duas coisas, que é estação, a estação do ano, quando a outra amiga pensa que ela está falando do outono, e também significa uma temporada, um período, que acontece alguma coisa. Por exemplo, quando você assiste aquelas séries, um seriado, ela é dividida em temporadas. Cada temporada tem um número X de episódios. Aquelas temporadas são chamadas season. E as estações do ano, as 4 estações do ano também são chamadas season. E aí, teve então um problema na comunicação. Uma fala season, que é a estação, que é a temporada do futebol, e a outra acha que ela fala da estação do ano. Então, olha só, elas estão no outono, entende-se que ela está no outono, e ela fala que chegou a estação que ela mais detesta. Só que não é o outono que ela detesta a temporada de futebol. E aí a gente volta nas alternativas. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Não, só uma falou de futebol. Elas não divergem em opinião. Letra B, uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Também não. Letra C, uma das amigas ignora que o outono é a temporada de futebol. Vamos ver a letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. E a letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Essa questão tem como gabarito a letra E. Porque elas mencionam a palavra season, porém, pela palavra season ter mais de um significado, elas divergem, então elas atribuem sentidos diferentes. Uma fala pensando que é a estação do ano, a outra acha que é a estação do futebol. Então, também aqui é bom que vocês leiam bastante para que vocês possam saber significados diferentes de uma palavra. Lembre-se, em inglês, geralmente uma palavra significa várias coisas. Aqui nós temos estação do ano e uma temporada. Uma fala do outono, a outra fala da temporada do futebol. Então, elas atribuem sentidos diferentes. Tá bom? Se você também aqui prestou atenção nas imagens, se você prestou atenção no que elas falam, você também conseguiria gabaritar mais uma questão. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Fica aqui as dicas de leitura e interpretação de texto para o exame do Enem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam várias vezes. Lembre-se, a prática te leva à perfeição. Leiam bastante, bons estudos para vocês, boa prova para vocês. Um abraço, professor Dene, até a próxima.